Então, na videoaula de hoje, nós vamos aprender a como importar as bibliotecas do SketchUp para o Revit. Então, aqui eu tenho uma imagem em 3D, esses três mobiliários, então, eu trouxe lá do Sketch. E como deixar eles com os materiais e a representação gráfica correta. Então, aqui ele está em planta baixa, representação gráfica, então, em modo realista. E quando ele estiver em modo sombreado ou oculto, ele vai estar somente com as linhas, então não vai ficar toda aquela representação gráfica pesada. Vou deixar em modo de realista. Então, aqui ele vai ficar com todas essas linhas, então a gente vai aprender a tirar essas linhas e deixar ele com uma aparência mais suave. Então, aqui eu vou baixar um arquivo do SketchUp, aqui eu já abri ele. Antes eu preciso desassociar todos os elementos. Então, eu vou selecionar todo ele, botão direito, desassociar. Então, eu vou fazer isso até não aparecer mais essa opção. Então, eu preciso fazer isso, senão às vezes o Revit ele não entende um dos grupos. Então, ele não estando associado, o Revit entende melhor. Então, agora não aparece mais a opção, ok? Agora, eu vou nomear, então, os materiais. Então, para isso eu vim aqui com o pincel, com o Alt. Então, eu seleciono para ver qual que é o nome do material. Então, aqui eu vou colocar o nome do mobiliário. Então, aqui, luminária Ana. E aqui eu vou colocar, então, estrutura. Ele vai pegar toda a estrutura de madeira, então, e vai utilizar o mesmo material. Depois eu vou selecionar outro elemento. Vou fazer a mesma coisa. Luminária Ana, cúpula. Então, isso eu preciso fazer para todos os elementos. Depois que eu fiz isso, vem em arquivo, salvar como. E aqui, então, eu vou salvar na versão 7 ou 8. Eu prefiro trabalhar com a versão 7, então, eu vou salvar. Vou dizer que sim, eu quero substituir. Depois, vou abrir o arquivo do Revit. Então, vou abrir uma nova família. E aqui, então, eu vou procurar, então, mobiliário métrico. Eu vou abrir. Vou vir em inserir, importar CAD. Vou selecionar o arquivo. E aqui vou deixar, então, arquivo SketchUp. Vou selecionar, então, a minha luminária. Vou deixar automático. Depois, caso eu estiver na escala errada, então, eu só ajusto. E vou em abrir. Então, caso ele não deixe mover, é porque ele está com esse pin. Então, é só quebrar o pin que eu consigo arrastar, então, a luminária. Vou deixar aqui em opção realista. Só vou dar um TL para tirar as linhas mais grossas. Então, os materiais, eu venho aqui em gerenciar materiais. E como aqui eu coloquei material, a luminária, então aqui já tem a luminária Ana, metal, luminária Ana, estrutura. Então, para mim pegar os mesmos materiais que eu tenho aqui no Sketch, eu gosto de exportar ele como colada. Então, vou vir em arquivo, exportar modelo 3D, e aqui vou deixar arquivo colada. Então, aqui ele já vai exportar os materiais da luminária. Para que esses materiais não se percam, é bom sempre salvar ele lá dentro dos C2 pontos, lá nos materiais. Então, eu vou copiar, vou recortar
esses materiais. Eu já tenho um arquivo aqui que vai direto lá para o series.ponto, arquivo programa data para os materiais. Vou colar aqui dentro, então. E agora sim eu posso vir aqui, luminária Ana, que é a cúpula, e altero então lá o meu material. Então, a estrutura é a mesma coisa, seleciono o material, luminária Ana, a estrutura. Ó, eu vou aplicar aqui, ele já tá na aparência correta. Vou dar OK. Para sair essas linhas, é só vir aqui na opção Opções de Exibição Gráficas. E aqui, então, eu vou tirar a amostra das arestas. E aqui eu deixo que ela fica mais suave. Se eu vier em planta baixa, ela aparece dessa forma aqui. Eu posso estar exportando também a planta baixa aqui do Sketch. Então, aqui eu gosto de fazer o seguinte, eu vou em Arquivo, Exportar, Gráficos 2D. Então, vai exportar em DWG. Ok. E aqui também só vou conferir se a escala está correta. Então, eu só vou vir aqui na opção da escala, lá dentro do SketchUp. Então, aqui está 40 centímetros. Volto aqui no Revit. Então, só vejo se tá... Aqui tá em milímetros, então tá 400 milímetros, tá certo. Aqui eu posso estar deixando dessa forma aqui, que tá uma representação gráfica bonita. Ou eu posso vir aqui, agora em inserir arquivos do AutoCAD. Lá onde eu fiz o download do arquivo. Vou selecionar então DWG. Na luminária, vou deixar também automático. Vou tirar o pin e aqui eu preciso só ajustar então a escala. Então, aqui eu vou mover essa lateral até aqui. Então, eu sei que esse tamanho aqui, eu tenho que vir até os 40 centímetros. E aqui, então, eu posso trabalhar com a visibilidade. Então, se eu quero que o AutoCAD apareça somente na planta baixa quando eu deixar na opção baixa, então, eu vou selecionar o AutoCAD, venho aqui em visibilidade e tiro, então, a opção do médio e alto. E aqui eu vou fazer a mesma coisa com o modelo. Então, eu vou selecionar. Eu não quero que na opção baixa ele apareça, só na opção média e alta. E vou dar OK. Então, agora eu vou aqui em salvar como família. E aqui, então, eu vou salvar a luminária. Estou aqui no meu projeto, agora eu vou carregar aquela família. Seleciono a luminária. Então, aqui eu estou em modo... Posso deixar em modo oculto e aqui em modo baixo. Então, aqui ele vai aparecer o que está em AutoCAD. Então, só não está na mesma cor, então eu vou voltar lá e alterar as linhas. Então, seleciono, volto em planta baixa. Só vou mover para a lateral para mim ficar mais fácil a visualização.
Então, aqui eu vou selecionar, então eu vou explodir componente, que ele vai ficar como linhas. Então, vou selecionar as linhas. Então, aqui eu quero que ele fique somente no modo baixo. E aqui eu vou deixar, então, como mobiliário. E vou criar um grupo para ficar mais fácil de movimentar as linhas. Então, eu volto para cá. Vou carregar novamente. Substituir. Agora sim ele já vai ficar com a achura do mobiliário. Vou fazer mais uma vista aqui, então só vim na câmera. Vou deixar na altura de 1 metro. Para não ficar todas essas linhas, quando ele fica na opção realista, eu sempre preciso vir nas opções e aqui tirar a opção do modo de arresta, que daí ele vai ficar mais suave. E quando eu for renderizar, vou renderizar aqui bem rapidinho, só para visualização. Também posso estar colocando um ponto de iluminação aqui dentro, na luminária. Então, é só abrir ela como luminária, também eu consigo colocar o ponto de iluminação. Então, aqui eu consigo fazer tanto em planta baixa, essa alteração, quanto em corte e fachada. Então, aqui se eu vier na elevação, eu também posso estar exportando em AutoCAD essa vista. E posso estar arrumando, então, aqui nas vistas da elevação também. Para não ficar com essas linhas tão grosseiras. Se bem que esse aqui, alguns mobiliários ficam bem com mais linhas. Esse aqui não ficou. Então, o trabalho de exportação, mas que o resultado também fica para renderização. Fica muito bom. Então, pessoal, essa é a renderização final feita na nuvem. Espero que tenha gostado do resultado, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Deixa no comentário que eu vou responder. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, dá um like e até o próximo vídeo.